Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje vamos dar continuidade, mas antes já quero convidar você, meu amigo, se você é cristão, minha irmã, se você é cristã, se a sua base, seu alicerce é a palavra de Deus, é a fé no nosso Cristo, te convido a fazer parte desse propósito do Senhor. Amém? Para lermos juntos todos os dias a palavra de Deus. Uma leitura simples, rápida, porém muito poderosa, que edifica a nossa fé, que fortalece a nossa comunhão com Deus. Cerca de menos de 1,5% do seu dia você vai se dedicar para ler a palavra do Senhor. E durante um ano, quando terminar um ano, teremos lido toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Olha que bênção, que maravilha! São grandes coisas que, por vezes, perdemos o nosso tempo, seja na internet, assistindo um filme, enfim. Então, o que é que te impede de se aproximar mais de Deus através da leitura? Talvez você não tenha o hábito da leitura como eu nunca tive, mas agora, juntos, estamos adquirindo esse hábito e da melhor forma, se alimentando da palavra de Deus. Amém? Clique aqui acima, tem um link para você clicar e iniciar o seu propósito a partir do dia 1º, dia 1. Amém? E grandes coisas Deus fará. Deus falará poderosamente ao seu coração. Amém? Deus abençoe, comece o propósito. Os irmãos que já estão acompanhando estão atualizados no dia de hoje, 45º dia. Já lemos vários livros. Já lemos Gênesis, Romanos, Provérbios. Finalizamos ontem Mateus. Hoje terminaremos Êxodo e iniciaremos Marcos. Mas antes de lermos, como já sabe de costume, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, maravilhoso és Tu, meu Deus. Obrigado pela Tua presença mais uma vez aqui no meio de nós. Pai, o Senhor sabe, Deus, de tudo aquilo que se passa na vida de cada um. A Tua palavra diz que não há nada oculto que não seja revelado diante da Tua presença, diante da Tua face. Nada, ó Pai, fica escondido aos Teus olhos. Então, Senhor, sonda os corações, vai de encontro à necessidade de cada um de nós, Pai. Que hoje o Espírito Santo, Senhor, guie mais uma vez a nossa leitura, abrindo nossa mente, nosso coração para o entendimento da Tua palavra. Ó Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom, Tu és fiel, mesmo sem nós não merecermos, ó Pai, por sermos falhos, pecadores diários, mesmo assim o Senhor nos perdoa, o Senhor nos amou primeiro. Então, ó Pai, que o nosso amor pelo Senhor seja o mais sincero possível, Pai. Nos dá um coração contrito, um coração que se arrepende dos nossos erros, que nós venhamos te agradar, ó Pai, porque o Senhor é bom, justo e fiel para conosco. Assim oramos e te agradecemos, louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Já peço que os irmãos deixem aqui o seu like, amém? O YouTube vai entender a relevância desse propósito e vai propagar cada vez mais para outras pessoas serem abençoadas, amém? Vamos iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, o último capítulo, Êxodo capítulo 40, amém? Hoje só leremos Êxodo 40 e Marcos capítulo 1, ok? Vamos lá. Êxodo 40, todos encontraram a consagração da tenda da presença de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: no primeiro dia do mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda, coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim, o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito, você ungirá a pia com seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vistarão com as suas roupas de sacerdote, unjam e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. E isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado, e assim, no primeiro dia do primeiro mês,
Quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda no lado sul, em frente da mesa, e ali na presença do Senhor ele acendeu as lamparinas como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda em frente da cortina e queimou o incenso cheiroso como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela, Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Glória a Deus. A nuvem cobre a tenda. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam seu acampamento de um lugar para o outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda. E durante a noite, viam o fogo queimando em cima dela. Glória a Deus! O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Finalizamos o livro de Êxodo. Agora vamos iniciar Marcos. Amém. O Evangelho segundo Marcos, considerado o mais antigo dos 4 evangelhos. Uma leitura maravilhosa, direta, dinâmica, enfatizando as ações do nosso Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Todos encontraram, irmãos? Vamos iniciar a mensagem de João Batista. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram as estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. O batismo de Jesus, versículo 9. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. A tentação de Jesus, versículo 12. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais à frente, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles consertando as redes.
Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Um homem dominado por um espírito mau. Versículo 21. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e dando um grito saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que quer dizer isto? Um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Glória a Deus. Jesus anuncia o evangelho na Galileia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser." Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: "Sim, eu quero, você está curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: "Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou." Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. É maravilhoso essa passagem que o leproso: "Senhor, eu sei que se eu quiser o Senhor pode me curar." Ele: "Sim, eu quero." O Senhor é maravilhoso, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar. Basta nós procurarmos o nosso Senhor diariamente, se debruçando aos seus pés, mostrando aquilo que nos aflige, aquilo que nós necessitamos, e o Senhor é misericordioso. Como o Senhor teve pena daquele leproso, imagina nós também que somos filhos, né? O Senhor é maravilhoso e vai de encontro àquilo que é o melhor para nossas vidas. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor a leitura do dia de hoje? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua santa palavra. Obrigado, Deus, por cada versículo falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, desde aquilo que nós não sabemos, nem imaginamos, Pai, porque o Senhor trabalha no oculto em prol da nossa vida. E também, Pai, aquelas coisas que nós sabemos que foi a mão do Senhor, o seu milagre, a sua compaixão, o seu amor por nós, Deus. Oramos, te agradecemos, ó Deus. Continua falando conosco, continua, Pai, falando com cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Ó Senhor, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo, nós precisamos, Pai, cada vez mais aprender de Ti, te adorar, te exaltar, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Assim oramos, te agradecemos por mais um dia e aqui estaremos juntos amanhã novamente para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui juntos novamente. Amém. Já peço que todos confirmem se deixar o seu like, se inscreva no canal e coloque no seu coração um outro propósito, que é compartilhar. Vocês podem ver que tem uma setinha, uma flechinha
cliquem nela e compartilhem no seu WhatsApp, coloquem no status a leitura do dia de hoje, de modo a você ser mensageiro da palavra de Deus também, divulgando, convidando outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Fiquem com Deus.